Galera, o episódio 3 de The Last of Us dividiu opiniões, mas eu me arrisco a dizer que foi sem sombra de dúvidas o episódio com a maior carga emocional até o momento. E teve de tudo, teve ação, teve o último dos românticos, teve o Joel e a Ellie finalmente começando a se entender, teve despedida de personagem importante e teve muita, mas muita gente chorando, né? Fala sério. Então se você ficou curioso com o que eu tô falando, vem comigo e bora fazer uma análise completa desse episódio, ver tudo que rolou, mas eu já vou te adiantando, hein? Prepara o lencinho que vem muita emoção por aí. Roda a vinheta, editor! I'm taking a ride with my best friend. Galera, vocês sabiam que a partir de agora vocês também podem ser patrocinadores aqui do canal Leitura Nerd? Funciona assim, aqui embaixo do vídeo tem um botão com um coraçãozinho escrito Valeu e quando você clica nele aparecem alguns valores que variam desde 1 até 500 reais e clicando em qualquer um desses valores vocês vão estar fazendo uma doação direta aqui pro canal. E todo esse dinheiro arrecadado vai ser totalmente convertido em melhorias aqui pro canal, porque caso vocês não saibam, galera, o Leitura Nerd ainda é um canal novo aqui no YouTube e a gente ainda sofre com alguns probleminhas de infraestrutura que eu tenho certeza que vocês que estão começando aqui na plataforma conhecem bem. Inclusive, nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô gravando ele pela câmera do meu telefone. Então sim, galera, a gente precisa demais da ajuda de vocês para conseguir se manter aqui na plataforma e o resultado disso vai ser cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, jovens gafanhotos, porque vocês são a razão da gente estar aqui. Então quem puder e quiser, dá essa força aí que vocês vão ajudar demais. Tamo junto! Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos. No último domingo nós tivemos o lançamento aí do terceiro episódio de The Last of Us e com ele já vieram uns burburinhos pela internet de pessoas que não curtiram o que os produtores fizeram, de modificar uma parte da história e outras pessoas que gostaram exatamente pelos mesmos motivos, né? Mas desde já eu já vou adiantando para vocês que vale lembrar, principalmente para vocês que são fãs dos jogos, assim como eu, que isso é uma adaptação e como toda adaptação sempre vai ter uma coisa ou outra que vai divergir da história original. E isso nem sempre é uma coisa ruim, galera. Eu acho também que fazer a série inteira idêntica ao jogo acaba tirando também a oportunidade dos produtores de explorarem elementos que não foram tão bem explorados no jogo. Sem falar que isso acaba deixando tudo previsível demais, concordam? O próprio Neil Druckmann, criador e roteirista do jogo, além de ser um dos produtores da série na HBO ao lado de Craig Mazin, defende essas mudanças. Inclusive, em uma entrevista que os dois deram à HBO para falar sobre o terceiro episódio, ele diz o seguinte, abre aspas: "Minha filosofia na série tem sido onde devemos desviar e onde devemos retornar. Se fica muito idêntico ou pior, optamos por deixar como no jogo. Se ficar melhor, desviamos." Então se o próprio criador do jogo adorou a ideia, quem somos nós, meros mortais, para poder dizer o contrário, né? Mas eu vou dizer pra vocês que, de verdade, eu entendo vocês, galera. A interação do Bill com o Joel e a Ellie no jogo são de longe uma das partes mais legais do jogo, porque é muito engraçado. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Mas isso não quer dizer que o que foi feito na série é ruim. Pelo contrário, eu acho que ficou bacana demais eles terem explorado essa parte. E é como o próprio Neil Druckmann disse, se é pra ficar melhor, então deve ser feito. E eu compartilho dessa ideia, eu acho que valeu muito a pena eles terem feito essa mudança. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu já tinha dito isso no meu vídeo de análise do segundo episódio, que a tendência é os produtores irem tomando pouco a pouco certas liberdades de roteiro e irem recontando a história à sua maneira. Eles já fizeram um pouco disso no episódio 2 e agora pode-se dizer que eles ousaram ainda mais. Inclusive, quem ainda não viu o meu vídeo de análise do segundo episódio, vou deixar o link dele aqui no card, corre lá e assiste que ele tá legal demais. Mas uma outra coisa que também seria legal demais é você, jovem gafanhoto, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. O YouTube só vai avisar vocês que tem vídeo novo se vocês clicarem nesse sininho, beleza? E sem falar que vocês vão estar dando uma força enorme para que eu possa estar trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade aí para vocês. Então quem puder dar essa força aí, beleza? E agora sim, bora lá destrinchar esse episódio e ver tudo que rolou. Bom, logo de cara a gente já foi pego de surpresa, já que diferente dos dois primeiros episódios, nesse nós não tivemos aquela famosa introdução onde eles traziam mais informações sobre os fungos e o início do surto. E eu sei que assim como eu, vocês também sentiram falta disso, mas foi legal ver que os produtores não quiseram ficar presos a padrões e estão arriscando cada vez mais para poder entregar um conteúdo diferenciado para os fãs.
Mas vamos lá, o episódio já começa com o Joel bastante abalado, fazendo uma espécie de funeral pra Tess, e uma coisa interessante é que mesmo que a série tenha sido gravada entre os anos de 2021 e 2022, por coincidência esse episódio acabou servindo também como uma homenagem e uma despedida pra atriz Annie Wersching, que é quem deu vida à personagem da Tess nos jogos e também foi a responsável por interpretar a mãe dos irmãos Salvatore na série The Vampire Diaries, que aliás é muito boa por sinal. A atriz morreu no último domingo, dia 29, dia de lançamento do terceiro episódio, aos 45 anos de idade, em decorrência de um câncer que ela já enfrentava há cerca de 3 anos. Muito triste, galera. Enfim, continuando, a cena segue e vemos o Joel bastante chateado com aquela situação, quase como se quisesse culpar a Ellie por tudo que aconteceu com a Tess, e inclusive ele até chega a ser ignorante com a garota quando ela tenta puxar a conversa, mas isso não dura muito, já que logo em seguida a Ellie dá uma bronca nele e diz que tanto ele quanto a Tess tiveram escolha e ainda assim decidiram seguir com o plano, então ele não devia culpá-la por algo que não foi culpa dela. E de fato a gente sabe que ela não teve culpa nenhuma, né galera? Mas é aquele tipo de situação que a gente já conhece bem, onde às vezes é mais fácil culpar os outros pelas coisas ruins que te acontecem do que admitir que foram suas próprias escolhas que te colocaram naquele tipo de situação. Então, não sejam esse tipo de pessoa. Senti até um sábio falando isso agora. Mestre! Uau! Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa bem legal que rola nessa cena, que é o momento em que o Joel pega aquelas coisas que parecem cascas ou sementes que ele guarda para comer. Vocês repararam que por mais que ele tenha aquele jeito turrão de nunca dar o braço a torcer, ainda assim ele não consegue não se preocupar com a Ellie e acaba jogando as cascas para ela também? Então galera, prestem bastante atenção nessas atitudes, porque isso já é a série nos mostrando o quanto aos poucos a Ellie vai conseguindo resgatar no Joel aquele sentimento paterno que ele tinha lá atrás com a Sarah e que foi enterrado com ela no dia em que ela morreu. Essas sutilezas também tem no jogo e na minha opinião são elas que são as responsáveis por fazer de The Last of Us o jogo com uma das melhores histórias de todos os tempos, dentre os jogos que eu já joguei, é claro. E eu tenho certeza que muitos de vocês concordam comigo. É claro! Mas enfim, continuando, enquanto eles caminham em direção ao esconderijo, onde o Joel e a Tess costumavam guardar suprimentos para viagem caso fosse necessário, a Ellie, assim como no jogo, fica admirada com tudo ao seu redor e faz um monte de perguntas pro Joel que se limita a responder apenas o necessário. E isso faz com que esses diálogos sejam sempre muito engraçados. E tem uma coisa muito interessante quando a Ellie questiona sobre a cicatriz no rosto do Joel, que é a resposta que ele dá pra ela de que aquilo foi por conta de um tiro que ele tomou e que o cara errou. Mas na verdade eu acredito que aquela cicatriz é a cicatriz de quando o carro capotou com ele, o Tommy e a Sarah lá no começo do primeiro episódio. E por ser algo muito doloroso de lembrar, ele acaba mentindo sobre isso. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham. Quando eles chegam no esconderijo, enquanto o Joel procura o local onde ele escondeu os suprimentos, a Ellie começa a andar pelo lugar e aqui nós temos muitas referências legais que vale a pena a gente falar. A primeira delas é quando a Ellie começa a brincar com uma máquina de fliperama e menciona que tinha uma amiga que sabia tudo sobre aquele jogo, e essa amiga é ninguém mais, ninguém menos que a Riley, e a série já tá preparando cada vez mais o terreno para inserir a personagem na história. Lembrando, galera, que se a série continuar se mantendo fiel ao jogo, a Riley deve aparecer em forma de flashback, já que a personagem nesse momento atual da história já se encontra morta, e a própria Ellie nessa parte se refere a ela no passado, reforçando essa ideia. Ainda nessa cena temos também um easter egg muito legal do Mortal Kombat 11, quando a Ellie diz que tem uma personagem chamada Milena, que além de ter os dentes de monstro, te engole inteiro e cospe os ossos. E se repararmos bem, dá até pra ver escrito o nome do jogo na máquina de fliperama. Outra coisa muito interessante é que nessa hora, quando a Ellie entra numa espécie de porão, se depara com um espreitador e mata ele. Pra quem não sabe, o espreitador é aquele infectado que já tá com uma boa parte da cabeça tomada pelo fungo. Mas enfim, é importante lembrar que embora esse seja o primeiro infectado que a série mostra a Ellie matando, ela e sua amiga Riley já mataram vários deles antes dela conhecer o Joel. E é por isso que ela não demonstra em nenhum momento medo ou hesitação nessa hora. E uma última coisa que também foi muito legal nessa cena é a referência que ela faz ao jogo, pelo fato de que durante o jogo nós temos que vasculhar diversos lugares para achar suprimentos e armas, e a série referenciou isso muito bem, mostrando o Joel fazendo exatamente a mesma coisa no esconderijo. Legal demais, né? Em seguida nós temos a Ellie perguntando pro Joel exatamente aquilo que os fãs já estavam loucos para saber desde que a série começou. Como o surto começou e como a primeira pessoa foi infectada, já que para a infecção acontecer alguém precisa ser mordido. E nesse momento o Joel explica tudo o que se sabia até o momento e confirma a teoria da farinha.
que inclusive eu já tinha falado com vocês no vídeo anterior, hein? Quem quiser pode ir lá conferir. Eles continuam a caminhada e se deparam com uma espécie de cova gigante, onde os soldados da Fedra matavam pessoas não infectadas simplesmente por não haver espaço para elas na zona de quarentena, e depois jogavam elas ali. E vale lembrar que isso era exatamente o que aquele soldado no início do primeiro episódio iria fazer com o Joel e a Sarah se não fosse o Tommy ter chegado para salvá-los. Mas uma outra coisa muito interessante que pouca gente notou é a presença de um violão ali no meio daqueles corpos, e isso é uma referência direta ao segundo jogo de The Last of Us, em que o Joel dá pra Ellie um violão de presente. E aí eu pergunto a você, será que é esse violão que depois ele vai voltar ali pra pegar? Deixem aí nos comentários. A cena seguinte descreve o que o Joel tinha acabado de explicar para Ellie, nos mostrando o que aconteceu lá em 2003 no dia do surto, mas também serve para finalmente nos apresentar o personagem Bill, que é um cara completamente paranoico e cheio de ideias sobre teorias da conspiração, mas nessa situação ele estava certo em ficar com o pé atrás. E é exatamente isso que mantém ele vivo, já que a gente viu bem o destino que aquelas pessoas tiveram, né? E logo nessa parte nós já temos uma referência muito legal ao jogo, que é o momento em que o Bill sai do esconderijo dele e vai pra rua usando aquela máscara de gás, que é exatamente a mesma que nós vemos ele utilizando quando ele encontra o Joel e a Ellie no jogo. A cena corta para 4 anos depois, com ele já estando muito bem adaptado, e vemos também uma outra referência muito legal, que são as famosas armadilhas do Bill. E inclusive a série mostra o infectado caindo em uma delas de forma muito parecida com a que rola no jogo, quando o Joel e a Ellie estão se aproximando da casa do Bill e de repente o infectado aparece na frente deles, mas é morto com o mesmo tipo de armadilha. O que acontece em seguida é a tão comentada mudança na história de The Last of Us, onde nós vemos o relacionamento do Bill e do Frank sendo mais explorado pelos produtores, com a série mostrando inclusive como eles se conheceram e a evolução desse relacionamento ao longo dos anos. Mas vamos lá, eu separei para vocês algumas coisas muito interessantes que valem a pena a gente comentar, e a primeira delas é que por mais que o relacionamento dos dois tenha sido mostrado com pequenos saltos temporais, em nenhum momento a gente sente que a série apresentou a história deles de uma forma corrida. Pelo contrário, os produtores fizeram questão de mostrar os pequenos detalhes que fizeram com que os dois se apaixonassem. O primeiro deles é quando o Frank está esperando o Bill servir a comida, e enquanto isso ele dá uma olhada na casa e vê um piano muito bem conservado e limpo, mesmo o restante dos móveis estando completamente empoeirados, o que demonstra que além do Bill ter um carinho a mais por aquele piano, aparentemente ele ainda tocava, e isso já é a primeira coisa que eles têm em comum, já que o Frank também gostava de tocar piano. O segundo detalhe é quando o Bill serve a comida e gira o prato para acertá-lo, o que pode indicar que talvez o personagem sofresse de TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que aliás se encaixa muito bem no perfil dele, já que ele tem todo aquele jeito paranoico. Mas nessa hora o Frank também gira o prato, voltando ele ao estado em que ele estava anteriormente, e isso faz com que os dois percebam que eles tinham muito mais em comum do que imaginavam. E o terceiro detalhe é quando o Frank descobre o gosto musical do Bill só de olhar suas partituras, e ambos tocam suas versões da música da Linda Ronstadt, que é muito bonita por sinal, e isso acaba sendo a faísca que faltava para os dois se beijarem ali mesmo e assim começarem uma longa vida juntos. Então, como eu disse antes, os produtores souberam muito bem construir cada detalhe para que fizesse sentido os dois se apaixonarem, mesmo naquelas condições. E isso deve-se ao fato de que antes deles gravarem esse terceiro episódio, eles conversaram com diversas pessoas homossexuais para saber como elas se comportariam naquela situação. E por essa razão as cenas ficaram mais fluidas e naturais. Mas vamos lá, continuando, depois de passarem a noite juntos, temos um salto de 3 anos onde vemos os dois discutindo sobre a aparência do lugar. Que é aquela coisa que todo relacionamento tem, né, galera? Onde a gente sempre tem um que é mais caprichoso, mais cuidadoso com as coisas, enquanto o outro já é mais avacalhado, mais largado. Inclusive eu pergunto pra você, nerd, que tá aí assistindo esse vídeo, no seu relacionamento você é o mais caprichoso ou é o mais avacalhado? Comenta aqui embaixo, mas olha lá, hein? Não quero confusão, não. Enfim, depois que o Frank finalmente conseguiu convencer o Bill de que eles precisavam trazer mais vida para o lugar, ele também diz ao parceiro que eles iriam receber amigos e que inclusive ele estava conversando com uma mulher muito legal pelo rádio, o que chega a ser até engraçado, já que o Bill fica morrendo de ciúmes. E na cena seguinte descobrimos que essa mulher na verdade era a Tess e vemos ela e o Joel almoçando com o casal. O interessante nessa cena, galera, é que tanto o Joel quanto o Bill percebem que eles tinham muito mais em comum do que imaginavam, já que além do jeitão mal-humorado e do comportamento sempre desconfiado que eles tinham, ambos se relacionavam com pessoas que eram o oposto deles e de certa forma era isso que mantinha o equilíbrio e a sanidade deles.
Outra coisa que é muito legal que descobrimos nesse episódio é que foi a ideia do Frank adotar aquele sistema de músicas utilizado para se comunicar pelo rádio, que foi mencionado lá atrás no primeiro episódio, olha que bacana. A cena corta e temos um novo salto de 3 anos com o Frank incentivando o Bill a praticar atividades físicas, e aqui também vale ressaltar alguns pontos. O primeiro deles é que os produtores fizeram questão de mostrar toda essa vitalidade do Frank exatamente para mais adiante o público compreender melhor a decisão dele de desistir de viver, depois que a doença impediu ele de fazer as coisas que ele mais gostava. Outro ponto que vale destacar é que, assim como o Joel previu, a cerca não durou muito tempo e o Bill acabou tendo que usar carros abandonados para cercar o lugar e manter a segurança, o que reforça o que eu já havia dito sobre a teimosia do personagem. E isso é confirmado logo em seguida quando ele vê a belíssima plantação de morangos que o Frank fez após trocar suprimentos com a Tess, e é nessa hora que ele percebe que realmente ele estava errado e se desculpa com o parceiro. O resultado disso é visto logo em seguida quando um grupo de saqueadores vem durante a noite, assim como o Joel também previu, para tentar invadir o lugar, mas felizmente a tentativa dele se torna um fracasso, já que a cerca estava muito mais nova e reforçada, mostrando que o Bill havia finalmente aceitado a ajuda do Joel. E de certa forma é aqui que a gente percebe de fato o começo da amizade entre o Bill e o Joel, já que até então só o Frank que procurava manter contato com o Joel e a Tess. E isso a gente inclusive consegue confirmar quando o Bill toma um tiro e ele diz pro Frank que não era pra ele ficar ali sozinho, que era pra ele ligar pro Joel. E é legal demais a gente ver isso porque a gente percebe que os produtores pensaram em cada detalhe, galera, e que absolutamente tudo tá ali por alguma razão. Isso é legal demais de se ver, né? Fala sério. É verdade. E por fim temos o último salto temporal, agora 10 anos depois, onde vemos o Bill totalmente recuperado do tiro e o Frank sofrendo com uma doença neurodegenerativa, e isso faz com que ele precise usar uma cadeira de rodas para se locomover. E essa certamente é a parte mais triste desse episódio, galera, sem sombra de dúvidas. Inclusive a gente pode ver a tristeza do Frank até mesmo nas pinturas, que além de serem muito menos coloridas, já retratavam o estado em que o personagem se encontrava. Isso resulta nele percebendo que já não dava mais para viver naquela situação, e como um último ato de amor, ele entrega ao Bill um saquinho de veneno e pede para que o parceiro coloque isso no vinho depois do jantar. Então, depois de passarem um belo dia juntos, eles se casam em frente ao piano, que foi exatamente onde tudo começou, e na hora de tomar o vinho envenenado, para surpresa do Frank, o Bill também toma o veneno, dizendo que já viveu bastante e que o Frank era o seu propósito. E a cena termina com os dois sorrindo um pro outro e indo se deitar uma última vez, meio que no estilo Romeu e Julieta. E aí eu pergunto a vocês, se fosse com alguém que vocês amam, vocês teriam essa coragem? Ou recusariam mesmo sabendo que foi a escolha da pessoa? Comentem aí. E pra finalizar, temos o Joel e a Ellie chegando na casa do Bill e do Frank e encontrando o bilhete onde o Bill explica tudo o que aconteceu. E aqui nessa parte também tem muitos detalhes legais pra gente comentar. E eu separei alguns aqui pra vocês, então vamos lá. O primeiro deles é a igreja onde o Bill se escondia no jogo, sendo mostrado ao fundo assim que a Ellie e o Joel chegam no lugar. Depois, quando eles entram na casa, temos à esquerda duas pinturas, uma do Frank e outra do Bill, feitas em tons de cinza, já demonstrando um pouco da tristeza do Frank nos seus últimos dias. E outro detalhe também muito importante é que na carta que a Ellie lê pro Joel, o Bill diz pra ele que homens como eles existem para proteger aquelas pessoas que ainda valem a pena serem protegidas. E diz que foi o que ele fez com o Frank e era o que o Joel também deveria fazer. E é exatamente nessa parte que a gente vê o Joel refletindo e aceitando finalmente a missão de cuidar da Ellie até conseguir entregar ela pros vagalumes. E o legal é que esse episódio mostra essa mudança no personagem acontecendo gradativamente até chegar nessa parte. Em seguida nós temos uma série de referências ao jogo e a primeira delas é a famosa caminhonete usada pelo Joel e a Ellie, sendo representada aqui de forma muito fiel. O Joel explicando as regras para Ellie exatamente da mesma forma que ele explica no jogo, o bunker do Bill que faz uma referência direta ao local no jogo onde podemos customizar nossas armas, sem falar que nessa parte conseguimos entender também o porquê daquela música ser tocada no final do primeiro episódio, as roupas clássicas do Joel e da Ellie sendo finalmente introduzidas na série, a arma do Frank que a Ellie esconde na mochila e que vai ter uma importância muito grande lá na frente, a fita que ela coloca para tocar no carro, com uma única diferença de que aqui os produtores escolheram colocar a mesma música da Linda Ronstadt que o Bill e o Frank tocam quando se conhecem. E por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer também da janela do quarto deles, que é mostrada no final e faz referência direta à tela inicial do jogo, dando aquele último deleite aos fãs e fechando o episódio com chave de ouro.
Mas vamos lá, galera, pra mim esse episódio foi muito sobre você proteger aquilo que é de mais importante pra você e como uma única pessoa pode mudar completamente a sua vida. No caso do Bill foi o Frank e no caso do Joel é a Ellie, e eu curti demais essa mensagem que o episódio quis passar. Pra mim, a série continua sim sendo muito fiel ao jogo. Essas mudanças que estão sendo apresentadas só expandem ainda mais o universo de The Last of Us, e é aquilo que o próprio criador já tinha falado. Se é pra melhorar a história, por que não? E eu vou dizer pra vocês que essa série tem tudo pra se tornar uma das melhores séries do ano, hein? Anotem aí. E pra você, jovem gafanhoto que assistiu esse vídeo até aqui, dá uma chance também pros outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se quiser fazer uma contribuição pro canal também, clica no botão valeu demais aqui que vocês vão ajudar bastante. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui!